O que vai acontecer com a Petrobras se o Lula for eleito? E se o Bolsonaro for eleito? E o que eu vou fazer com as ações que eu tenho? Eu vou vender elas? Eu vou manter? Eu vou comprar mais? E mais, o que você deve fazer, você investidor? Nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a tomar a melhor decisão possível. Se você é clubista, sabe que vai ser bom, já deixa o dedo no like e responde aqui. Você é acionista de Petrobras hoje? O que você vai fazer? Deixa aqui nos comentários. Bom, qual o ponto aqui? A gente está no meio de um caos eleitoral com um segundo turno ainda em aberto. Tem pesquisa que indica uma possível vitória do Bolsonaro no segundo turno, embora seja do mesmo instituto que também colocou o Bolsonaro na frente do primeiro turno. Tem outras pesquisas que mostram o Lula na frente e ressaltam que o problema do Bolsonaro ainda é grande, embora muitas pesquisas tenham errado feio o resultado do primeiro turno. Mas o ponto é que o jogo está em aberto e, na média, as pesquisas indicam um pequeno favoritismo do Lula. Isso acaba gerando muita incerteza nos investidores que não sabem o que fazer com as suas ações da Petrobras e ficam na dúvida se devem comprar ou não. Te liga só a mensagem aqui do Wallace falando que vendeu metade da posição dele em Petrobras e que vai aguardar o segundo turno para decidir o que fazer com o resto das suas ações. Já outros estão mais pessimistas, como o Fernando, que falou que a ideia é vender tudo e ir embora do país antes que o dinheiro fique o mesmo preço do papel higiênico. E tem muita gente vendendo, como a Silvia Soares, que comentou que, na dúvida, já saiu do Banco do Brasil, já saiu da Caixa e da Petrobras. Mas engana-se quem pensa que essas são opiniões apenas de clubistas ou investidores pessoa física pelo Brasil. Eles estão acompanhados também de grandes casas de análise e bancos de investimento. O Credit Suisse, por exemplo, cortou a recomendação para a DR da Petrobras e meteu um vamos esperar as eleições. Já uma série de outros especialistas acreditam que as ações da maior pagadora de dividendos do mundo podem sofrer dependendo do resultado do segundo turno. Como tem muita incerteza no ar, eu decidi aqui ligar a câmera e trazer informações com base em evidência para te ajudar a tomar a melhor decisão possível para te ajudar a ganhar dinheiro no longo prazo. Dito isso, a gente tem um problema aqui que é o que fazer com as ações da Petrobras. E o investidor típico, e eu digo típico aqui pela minha experiência de educador financeiro mesmo, nem pela experiência de gestor profissional de carteiras, ele pode decidir, vender as suas ações ou passar a ser acionista da Petrobras seguindo diferentes cenários e respondendo a diferentes perguntas. Dentre as principais perguntas que estão na mesa aqui, eu vou passar por 5 e a partir daí vou construir o que eu vou fazer em relação a esse assunto, se eu vou manter ou vender minhas ações da Petrobras e também o porquê. A primeira pergunta aqui que a gente pode analisar é o que o Lula faria com a Petrobras se eleito e também o que o Bolsonaro pretende fazer com a Petrobras caso ele seja reeleito. Bom, claro que a gente não tem a bola de cristal aqui para prever o futuro, mas a gente pode ver as propostas e as promessas de cada um dos presidenciáveis. O ponto é que político, tu sabe, muitas vezes promete algo e faz totalmente diferente. Bom, mas vamos lá, se tratando de Petrobras, a proposta do petista é interromper a venda de ativos, ampliar a capacidade de produção de derivados e transformar a Petrobras numa empresa de energia, não só de petróleo. Sobre privatização, é como se o Lula tivesse falado, cara, nem a pau, eu sou contra a privatização da Petrobras. Isso faz com que pessoas como o Cristiano pensem que a Petrobras, com essas propostas, vai cair para R$15, talvez até 10, depois de sofrer umas canetadas aí do candidato e ex-presidiário Lula. E tem gente ainda, que nem o Davi, que comenta que tá torcendo pro Lula ganhar para as ações caírem, ele comprar baratinho e ter um bom lucro. Bom, por outro lado, olhando as propostas do Bolsonaro e as falas quando ele se refere à Petrobras, a gente destaca que ele reforça manter a política de venda de ativos e até fala numa possível privatização, embora não haja nenhum modelo concreto proposto. Bom, com isso a gente tem uma clareza ali sobre o que cada um está prometendo fazer com a Petrobras e aí eu vou para a segunda pergunta. Será que a política de preços da Petrobras vai se manter? E aqui eu vejo que ambos, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles criticam a política de preços da estatal, que equipara os valores do mercado doméstico ao dólar e ao custo do barril de petróleo. Vale lembrar aqui que já passaram 4 diferentes presidentes da Petrobras nos últimos 2 anos e na maioria dos casos foi o Bolsonaro que foi lá e trocou o comando. E isso aconteceu justamente por ele não concordar com a política de aumento de preço de gasolina e do diesel. E aqui o meu comentário é que tanto Bolsonaro quanto Lula, eles tendem a ter a ideia de tentar segurar o preço do combustível na força para manter a inflação mais controlada, e isso é péssimo.
péssimo. É como você pode ver aqui nesse tweet do Zé, do Clube do Parrico, um cara que eu admiro bastante. A gente tem uma defasagem de preço da gasolina no Brasil em relação a mercados internacionais de 10% e de 13% no diesel. E mesmo com a alta recente do petróleo, a Petrobras diz que vai manter os preços competitivos. E aqui vai a minha primeira dica de economia doméstica desse vídeo, tá? Enche o tanque antes do final do segundo turno, porque isso aí não é sustentável não. Eu digo que não é sustentável porque a gente já viu esse filme. Olha só essa notícia de 2014. O governo vai segurar reajuste dos combustíveis até as eleições, né? No caso, estamos falando aqui do governo Dilma Rousseff no ano de 2014. E ainda, brasileiro deve começar a sentir no bolso alta de preço logo após as eleições. E no caso, a Dilma não segurou só o combustível, ela segurou tudo, né? Botou a mão pesada do Estado na economia e todos nós pagamos essa conta. Sobre a política de paridade internacional de preços, o Lula é abertamente contra e o Bolsonaro não é claro se vai mudar, mas está sempre falando mal e, como eu acabei de te mostrar, já tivemos 4 diferentes presidentes da Petrobras. Bom, e aí você, como investidor, poderia analisar tudo isso que eu te mostrei e criar a sua tese do que seria melhor e se isso já estaria precificado ou não na Petrobras. Ou você poderia ainda fazer uma terceira pergunta, que é: será que o preço do petróleo vai se manter alto? E aqui eu não estou falando de decisão de presidente, tá? Eu estou falando do preço do petróleo como commodity, né, no mundo inteiro. Você pode ver nesse gráfico aqui como o petróleo subiu bastante no passado recente. Você viu ali que o petróleo ele chegou ali às vésperas da crise do subprime, está cotado a mais de R$100. Depois ficou alguns anos ali, entre 2011 até 2014, cotado perto de R$100, caiu bastante e já está um bom tempo ali na faixa de 100 a 90 dólares. Né? Quando eu falei reais, me perdoe, estava falando de dólar. E o preço de petróleo é relevante para o resultado da Petrobras em si. Tanto é que a própria empresa, na sua apresentação de resultados, destaca isso. Ela mostra ali o preço médio do Brent, cotado em dólar, e também a relação entre taxa de câmbio, real e dólar, no período de cada trimestre. E isso foi um dos fatores que puxou o resultado da Petrobras para cima no passado recente. Como você pode ver aqui, quando o petróleo estava crescendo ali até 2013, 2014, a receita da Petrobras crescia também, depois a receita da empresa diminuiu e agora aumentou bastante novamente. E diferentemente do último pico ali do petróleo, em que a empresa dava prejuízo, né? Vale lembrar que a roubalheira generalizada que estava rolando na empresa, recentemente a empresa deu mais lucro e bateu os recordes de lucro gerado. Mas o ponto é, a empresa é muito sensível à variação do preço do petróleo. Isso está totalmente fora do controle de qualquer presidente ou candidato a presidente. O que nos leva para a quarta pergunta que você pode fazer, que é: será que o governo vai interferir mais ou menos na economia como um todo? E a questão é se a Petrobras vai ser mais usada para o populismo e, eventualmente, com esquemas de corrupção, escândalos de corrupção, como o Marcos comenta aqui do seu medo, como o próprio Lula admitiu, né? Ele falou que os desvios da Petrobras só foram apurados porque a Polícia Federal tinha liberdade de investigar. Enfim, nível de interferência governamental também mexe nos resultados da empresa. Isso nos leva para a quinta coisa que você poderia analisar, que é os múltiplos da Petrobras em si. E aqui na plataforma Status Invest você pode ver que atualmente a relação de preço por lucro da Petrobras é de apenas 2,72, bem abaixo aqui da média histórica, né? Lembrando que quando o PL é negativo, ele não significa meio que nada, porque quer dizer que a empresa deu prejuízo. E você pode ver que a relação de preço por valor patrimonial, essa está um pouco acima da média histórica. A gente tem também um dividend yield bem acima da média, mas claramente insustentável. Não existe empresa que paga 50% ao ano de dividendos, de forma recorrente, né, todos os anos. E isso só foi possível porque a Petrobras distribuiu mais do que 100% do lucro. Pode ver aqui que o payout da empresa foi mais de 100%, ou seja, ela distribuiu reservas de lucro acumulado. Porque o governo, o Estado, na verdade, é o principal acionista e caem bem gordos os dividendos para tu gastar com política para tentar a reeleição. Né? Não é só um governo que faz populismo, na verdade, essa é a minha crítica principal, né? A política no Brasil, né? Todos os políticos gostam de Estado grande. Dito isso, tá? Passei aqui por 5 perguntas importantes que muitas pessoas pensam na hora de tomar uma decisão entre comprar, manter ou vender uma empresa. E agora eu quero falar como é que eu tomo as minhas decisões e qual a decisão que eu vou tomar frente à Petrobras.
Petrobras. E aqui o ponto é, eu não quero me posicionar como o senhor da verdade, o cara que sabe tudo, eu respeito demais quem toma decisão assim, analisando tudo que eu te mostrei até agora, mas eu não olho para nada disso na hora de decidir se eu vou comprar uma ação, se eu vou manter ou se eu vou vender uma ação. E também na hora de decidir quais ações eu vou comprar para minha carteira. Como você viu, essa forma de investir, que se faz várias perguntas e tenta analisar o que vai acontecer para depois ver se isso já está no preço da ação, é uma forma extremamente complexa que facilmente vai te levar a ter conclusões erradas ou pior, conclusões certas, mas que de pontos que já estão precificados ali no valor de uma ação. Dito isso, o que me faz decidir quais ações comprar, o que me faz decidir quando comprar, quando manter, quando vender uma ação, é o fato dela estar barata ou não. E a Petrobras surgiu dentre as ações mais baratas da Bolsa no início desse ano, quando eu comprei ela. E eu falo eu aqui como porta-voz do Clube do Valor. O Clube do Valor é a gestora, que eu sou cofundador, que é responsável por aconselhar mais de 800 milhões de patrimônio de terceiros, e a gente tem ações da Petrobras no nosso fundo. A gente comprou, recebeu muitos dividendos e de lá para cá a gente tem um resultado de mais ou menos 47%, contando com o reinvestimento dos proventos. Eu reforço que comprei ali em janeiro, mesmo tendo várias críticas ao Estado grande, a intervenções do governo na economia e mesmo tendo vários motivos para não comprar. Porém, contrapondo os vários motivos para não comprar, um motivo para comprar falou muito mais alto, que é o fato da ação estar muito barata. Muitos falam que é uma ação muito arriscada e tal, e de fato tem seus riscos, mas mesmo assim eu comprei. Aliás, eu escuto há muitos anos que é muito arriscado e muitas vezes ações baratas são mais arriscadas e têm um maior retorno no longo prazo. E mais, elas estão baratas justamente porque são arriscadas. Mas o ponto é, eu comprei porque o lucro operacional da Petrobras estava muito alto em relação ao valor total que alguém tem que pagar para comprar uma empresa. Ela estava com alto earning yield. E a minha estratégia de seleção de ações é justamente essa, comprar 20 empresas com maior earning yield num ranking mais ou menos como esse, que os alunos do Descomplicando o Mercado de Ações têm acesso. Essa estratégia que ranqueia todas as empresas buscando comprar as mais baratas é uma estratégia que eu já testei e gerou esses resultados aqui no passado. É uma estratégia que eu aplico na prática e gerou esses resultados aqui desde 2016, desde que comecei a gerir carteiras de clientes. E é uma estratégia que eu ensino aí milhares de alunos, como o Guilherme, que tem resultados muito bons, como que você pode ver na tela. Esse foi o próprio Guilherme que me mandou, assim como outros alunos que preferiram ficar no anonimato, me mandaram prints das suas carteiras com seus bons resultados, dizendo que inclusive não tem mais preocupação que os caçadores de diquinhas têm. E enfim, a gente tem uma chuva assim de comentários como esses, de alunos que mostram o resultado das suas carteiras e ainda às vezes comparam como é que era o resultado antes de ter acesso ao método das ações mais baratas da Bolsa. E antes de te mostrar se hoje Petrobras segue barata e te dar minha resposta, quero te dar uma boa notícia, que nos dias 25 e 26, ou seja, já na semana que vem, vou fazer um evento de 2 aulas em que eu vou te mostrar todas as etapas desse método para você conseguir chegar na lista das 20 ações mais baratas da Bolsa e saber quais ações comprar por conta própria. Esse evento se chama Ações à Prova de Eleições, você pode escrever gratuitamente clicando no link que vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Tamo junto? É de graça, não faz nenhum sentido você não aparecer se você quiser, de fato, buscar clareza na sua tomada de decisão e buscar um potencial de retorno maior. Dito isso, ao seguir o método eu vou saber quando eu vou vender as ações da Petrobras. E eu vou vender se ela ficar cara, não importa quem for o presidente. Porém, no momento a Petrobras é a terceira ação mais barata da Bolsa. Por isso, por enquanto, eu não vou vender as minhas ações da Petrobras. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal e clica no sininho, vira um clubista e se você quiser ir além, aqui vai estar o link para o evento Ações à Prova de Eleições. Aqui eu vou deixar uma sugestão de um vídeo que pode ser complementar esse aqui. Grande abraço e até mais.